Olá! Temos percebido que o número de mulheres fumantes tem aumentado de uma forma assustadora. A palestra de hoje irá abordar cigarro versus saúde da mulher. O Dr. Daniel Boarim irá explicar detalhes desse assunto para você. Prezados amigos, neste bloco eu quero me dirigir principalmente ao público feminino. As mulheres, o organismo feminino está mais vulnerável aos riscos do tabagismo do que o organismo masculino. Você sabia disso? Eu quero apresentar uma pesquisa que foi publicada na Revista Europeia de Doenças Respiratórias que mostra números preocupantes. A probabilidade de hospitalização para uma mulher é maior do que para um homem, se ela fuma, comparando um homem fumante com uma mulher fumante. Quer dizer, as mulheres, segundo o estudo de Copenhague, têm probabilidade de 50% maior de desenvolver alguma doença e precisar de hospitalização por causa do tabagismo. E há outros estudos que mostram números ainda maiores, como o estudo de Grostrup. Esse número chega a ser 3,6, maior para as mulheres do que para os homens. E os autores concluem que a condição de ser mulher confere um maior impacto do tabaco sobre a função pulmonar, e maior risco de hospitalização por DPOC, além de outras doenças. Mas eles estão enfatizando principalmente o risco de doença pulmonar obstrutiva crônica. E ultimamente eu venho recebendo muitas mulheres sofrendo de enfisema, sofrendo de bronquite crônica como consequência do tabagismo. E realmente na clínica, no dia a dia, a gente percebe uma taxa de acometimento, de sofrimento, de consequências, de complicações, uma taxa muito alta entre as mulheres. E você deve se lembrar, a gente falou na palestra anterior, que o fumo é considerado hoje a principal causa de mortalidade que pode ser prevenida. Por quê? Porque o primeiro passo que alguém dá em direção a esse vício, podemos chamar de vício, é uma questão de escolha, E são principalmente as mulheres, eu quero enfatizar agora, que devem ter cuidado em relação a esse passo, a essa escolha, porque o organismo delas é mais, digamos assim, frágil, mais sensível em muitos aspectos. A combinação de substâncias tóxicas presentes no cigarro, por exemplo, com o uso da pílula anticoncepcional, isso acontece muito frequentemente, é uma armadilha perigosíssima. Os especialistas sabem muito bem disso, qualquer médico, qualquer ginecologista sabe muito bem disso, que é uma combinação bombástica. Quer dizer, o risco tromboembolismo, e eu já atendi vários casos de mulher, inclusive em pronto-socorro, tromboembolismo, em cuja história clínica estava presente a pílula anticoncepcional e o cigarro. Só o cigarro já é um risco muito grande. E quando a gente soma as duas coisas, o risco aumenta expressivamente. Então, se você precisa fazer a anticoncepção, converse com o seu ginecologista. E os dados mais atuais, eu queria passar sobre o tabagismo no Brasil, eles são do IBGE, eles dão conta de que há um número ainda muito expressivo, esse trabalho foi feito em 51 mil domicílios, 51 mil pessoas foram entrevistadas, Eles dão conta que na região sul, em 2008, são os dados mais recentes que eu tenho, o percentual de fumantes de cigarro estava em torno de 19%. As mulheres, os números são 15,9% e no Sudeste, 13,3%. E o tabaco é responsável por 40% das mortes. Veja que é um número bastante assustador, das mulheres com menos de 65 anos no Brasil. E 17,5% da população de 15 anos ou mais, nesta pesquisa, eram usuários de produtos derivados do tabaco, entre eles o cigarro, o que correspondia mais ou menos
a 25 milhões de pessoas. E os percentuais de fumantes, eles eram maiores entre os homens, né, entre 45 e 64 anos de idade, né, e como nós salientamos, principalmente na região sul do Brasil. Agora eu tenho uma boa notícia, que o número de ex-fumantes, pessoas que já fumaram e largaram, né, segundo o estudo, 26 milhões de pessoas. Né, são pessoas muito felizes e muito satisfeitas, não se arrependem da sua escolha. Quando você começa a fumar, mais cedo ou mais tarde, você vai se arrepender, inevitavelmente. Mas se você larga o cigarro, sem dúvida alguma, você só vai comemorar, né? E esse estudo mostra que o número de pessoas que largaram o cigarro está aumentando e isso é uma boa notícia. Eu tenho certeza que você vai se incluir, você que está me ouvindo, vai se incluir no grupo dessas pessoas felizes, satisfeitas, que só vão ter motivos para agradecer e para comemorar no futuro. Você com certeza vai se incluir, ao terminar esse programa, no grupo dessas pessoas. E o público feminino, ainda voltando ao estudo do IBGE, é o mais atingido por problemas causados pelo fumo. No Brasil, enquanto cada vez mais homens têm conseguido largar o cigarro, o número de mulheres tabagistas, infelizmente, não está diminuindo no mesmo ritmo que diminui entre os homens ex-tabagistas, segundo o IBGE. E como consequência, o cigarro, atualmente, vocês viram, 40% das mortes de mulheres com menos de 65 anos. O fumo é uma epidemia mundial, ele não assola apenas o Brasil, e quando a gente compara os dois gêneros, masculino e feminino, os efeitos são muito mais devastadores para a saúde da mulher do que para a saúde do homem. Vejam alguns exemplos que a gente pode dar. Os partos prematuros, principalmente a mulher gestante que fuma, quer dizer, o risco de parto prematuro aumenta consideravelmente. A gente falou que ocorre uma asfixia do concepto. Segundo um estudo da Universidade de Milão, na Itália, e foi publicado na revista especializada Annals of Oncology, o câncer de pulmão ele vai ultrapassar o câncer de mama entre as mulheres europeias até o ano de 2015. Veja bem, o câncer de pulmão, por causa do hábito de fumar entre as mulheres, vai ultrapassar o próprio câncer de mama. E isso reflete o que aconteceu nos anos 60 e 70, veja, a consequência lá do passado, quando as mulheres começaram a fumar, o aumento da prevalência de tabagistas entre as mulheres. E agora eu quero tocar no assunto e vou lhe pedir toda a sua atenção, que eu acho que se você não se convenceu, você não se tocou até agora, com certeza agora você vai ter motivos de sobra, você mulher, e também o homem, para largar o cigarro. Estudos bem recentes mostram que o aparecimento de rugas, o envelhecimento precoce, provocado por uma vasoconstricção na pele, isso é causado pela nicotina e pelo monóxido de carbono, isso acaba alterando a capacidade da pele, veja bem, altera a capacidade da pele de produzir colágeno, a pele vai ficando cada vez mais flácida e as rugas vão aparecendo precocemente. E a própria nicotina, o monóxido, os venenos do cigarro degradam, além de atrapalharem a capacidade de renovação, de regeneração cutânea, também provocam uma destruição do colágeno, porque a enzima que destrói o colágeno, ela é chamada metaloproteinase 1, nominho complicado, Essa enzima, na verdade, é uma grande vilã, porque ela provoca o envelhecimento, ela aumenta o ritmo de destruição do colágeno que dá sustentação à pele. E esse estudo mostrou que essa enzima que destrói o colágeno, que provoca o envelhecimento, está aumentada significativamente nas pessoas que fumam. Então, se você quer se manter jovem por mais tempo, bonito por mais tempo, aqui você tem uma razão muito forte para largar o cigarro. Um outro estudo que eu gostaria de apresentar, um estudo de Copenhagen, ele foi realizado com 13.800 pessoas, ele fez uma análise do número de anos maço que as pessoas fumam e constatou um risco superior de problemas pulmonares e outras doenças para as mulheres, reforçando aquilo que eu já falei no comecinho da palestra. Então, não são poucos os estudos que endossam isso.
né, que reforçam esse conceito de que o fumo pode ser muito, muito prejudicial para as mulheres e até mesmo mais prejudicial para elas do que para os homens. Se já é muito prejudicial para os homens, imagine então para o organismo feminino. Bom, agora para nós concluirmos a nossa série de apresentações, de palestras sobre o fumo, eu quero falar sobre alguns grupos de risco, sobre mulheres, homens, adolescentes, né? Para os pais, filhos, gestantes, né? Quais são os riscos que o cigarro e a fumaça do cigarro pode oferecer para todos esses grupos. Começando pelos adolescentes, porque muita gente começa a fumar, infelizmente, bem cedo, já na adolescência, né? E o que o fumo pode acarretar de ruim para os adolescentes? Primeiro, o mau hálito, né? Os cabelos, a roupa fica impregnada com aquele mau cheiro do cigarro, né? Que a sua namorada vai detestar, principalmente se ela não for fumante, espero que não seja, né? A própria tosse, né? A garganta vai ficar irritada, você vai ter, adolescentes, uma frequência maior de infecções respiratórias. Se você tem asma, bronquite, alguma doença respiratória, o risco de complicações, né, o risco de hospitalizações aumenta, né, o desempenho, você que gosta de academia, o desempenho nas atividades desportivas e no exercício físico, né, diminui de uma forma significativa, né, a dificuldade de controlar, né, esse vício, né, com o passar dos anos vai ser muito maior se você começou na adolescência. Então, há várias razões, se você é adolescente, para largar imediatamente este vício, enquanto é cedo, né, porque as consequências vão se complicando, né, e para você retornar a um status de bem-estar e de saúde, vai se tornando cada vez mais difícil na medida que o tempo vai passando. Então, quanto antes você largar, melhor. Mas, claro, nunca é tarde também para largar o cigarro, né? E para as mulheres grávidas, a gente falou sobre o risco de aborto espontâneo, né? Também existe quantas vezes morte fetal, né? Já presenciamos morte fetal por causa do tabagismo. Quer dizer, você pode condenar o seu bebê à morte, né? O risco de imaturidade pulmonar do feto, a criança já nascer com o pulmão imaturo, né? E com sérios problemas respiratórios, e muitos não passam de 1 ano de vida, morrem antes de 1 ano, né? Quer dizer, o recém-nascido ele pode nascer com baixo peso, né, e com vários problemas de saúde, né? Então, veja, há muitos motivos para você, gestante, não fumar, né? E para os pais, né, o risco de desenvolver nas crianças, como fumantes passivas, né, a alergia, vários tipos de alergia, infecções respiratórias, né, são muito mais frequentes nos filhos de pais fumantes, além de você dar um péssimo exemplo para os filhos, né? É interessante que existem duas vias, né, pela qual a fumaça é expelida, uma para dentro, outra para fora. A fumaça que entra para dentro do seu corpo, você que é fumante, ela está pelo menos sendo filtrada, né? E há uma diminuição ali dos elementos químicos, né, apesar de que muitos não podem ser filtrados, mas alguns ficam retidos ali pelo filtro do cigarro, né? E existe a outra via de eliminação da fumaça, aquela que vai para fora, não tem filtro. Então, a maior parte dos poluentes, a maior parte dos venenos vai para o ambiente. E o seu filho e as pessoas que estão em volta são muito prejudicadas por essas substâncias tóxicas que são eliminadas pela ponta do cigarro que está queimando, né? Então, se você é um fumante passivo, né, exija o respeito ao seu direito de respirar ar puro e de ter boa saúde. E se você fuma, né, respeite o direito daqueles que estão ao seu redor. E principalmente o direito das crianças, né, dos filhos, que são muito prejudicados, ou do seu, né, sua cônjuge, seu esposo, sua esposa, que são muito prejudicados por essa fumaça do cigarro. Ainda os adultos que não têm sintomas, né, nenhum sintoma, eles têm o risco duplicado de doença cardíaca e 6 vezes o risco de enfisema pulmonar. Quer dizer, se você diz assim, bom, eu fumo, mas eu não sinto absolutamente nada, eu não tenho tosse, eu não tenho falta de ar, eu não tenho irritação na garganta, mas o risco de você desenvolver uma doença cardíaca, mesmo que você não sinta absolutamente nada, é o dobro. E o risco de você ter uma doença pulmonar é 6 vezes maior. Por isso a gente diz, o cigarro é traiçoeiro. Muitas vezes, o primeiro sintoma, quando ele aparece,
né, a doença já está bem avançada. Mesmo que você não sinta nada, a doença está se desenvolvendo dentro de você de uma forma silenciosa, de uma forma insidiosa, né? E também o câncer de risco de pulmão, mesmo que você não sinta nada, ainda não tenha tosse, não tenha, né, escarro, não tenha absolutamente nenhum sintoma, né, pode ser 10 vezes maior. E a sua esperança de vida, mesmo que você não tenha nenhum sintoma, repito, ela pode ser encurtada entre 5 a 8 anos. E depois que os sintomas se manifestam, né, a sua vida é encurtada a mais de 10 anos, né, 13 anos ou mais, né? Isso sem falar da despesa aumentada com cigarro, né? Multiplique quanto custa uma carteira de cigarro, né? Todos os dias comprando uma carteira, comprando 2, ao longo de poucos anos, você poderia comprar um carro 0 quilômetro, poderia até comprar um terreno, né? Quer dizer, tantos sonhos da sua vida, você deixa, né, que se percam, sejam ali pulverizados, né, na fumaça do seu cigarro, né? E com isso, eu gostaria de terminar a nossa série de palestras, e o que eu vou dizer para você? Se você dá valor à sua saúde, e não só à sua saúde, né, mas à saúde do planeta, à saúde das pessoas que você ama, né, se você pensa no seu futuro, no seu bem-estar, e até mesmo na salvação da sua alma, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aí você não vai entrar numa igreja e sujar a igreja, é um ambiente sagrado. E o seu corpo é um ambiente sagrado, né? Não suje o seu corpo, não estrague a sua saúde, não destrua esse templo maravilhoso que Deus, né, projetou, né, com tanto carinho, com tanto amor, né, com a fumaça do cigarro. Tome uma decisão. Com certeza, como aconteceu com aquela paciente da minha primeira, né, palestra, ela contou para mim muito contente, né, olha, todos os anos eu comemoro a data, ela sabia a data, o dia que ela havia tomado essa decisão. Foi o maior presente que eu me dei, largar o cigarro. E eu tenho certeza que você vai pensar nisso e vai tomar uma decisão, vai marcar uma data e vai sair vencedor.